Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Claudiceia e nós vamos estudar juntos. Então vamos começar? Vamos começar com uma música, porque logo depois dessa música teremos uma linda história. Então vamos lá? Era uma vez, assim vai começar essa nova história que agora eu vou contar. Vamos então ouvir? Hora da história. A história que nós vamos ouvir é a história de um coelhinho muito esperto. E ele encontrou alguma coisa. Então vamos lá? A nossa história chama O Relógio. Então, pessoal, lá na floresta tinha um lindo coelhinho. Andava saltitando, pulando para todos os lados. Um dia, então, esse coelhinho ouviu um barulhinho assim. E ele procurou por esse barulho. Adivinha o que ele encontrou? Mas o que você encontrou, coelhinho? Vamos ver o que o coelhinho encontrou? Então, ele encontrou uma caixa surpresa! Olha só! O que tem aqui, coelhinho? Coelhinho muito curioso resolveu ver o que tinha dentro da caixa surpresa. E olha o que ele encontrou. Um relógio! Mas o que será que esse relógio faz? O coelhinho, então, resolveu passear pela floresta levando o seu relógio. Olha só, de repente, ele encontrou o bode passeando por lá também. Olá, senhor bode, tudo bem com você? E o bode logo foi perguntando: que horas são, coelho? O coelho então disse: seu bode, é hora de brincar. E saiu pulando. E o bode? Como é que o bode faz? Vamos ouvir como o bode faz? O coelhinho então continuou. Passeou e adivinha quem ele encontrou? Encontrou o senhor porquinho. E o senhor porquinho perguntou para ele: e aí, senhor coelho, que horas são? Seu porquinho, é hora de fazer um bom lanchinho. Então vamos lá lanchar? Saiu o coelhinho saltitando, procurando por um lanche bem gostosinho. E o porquinho? Como é que o porquinho faz? Vamos escutar? Você aprendeu como o porquinho faz? Então vamos continuar com o coelho, porque ele ainda vai passear muito pela floresta. Vamos lá? Coelho, adivinha quem ele encontrou? Foi o seu gato, muito dorminhoco. E o coelho foi logo falando: gato, é hora de acordar. Olha aqui o meu relógio. O gato bocejou, abriu um olho só e disse: vou dormir mais um pouquinho, seu coelho. O coelho, muito esperto, continuou saltitando. Foi passear mais um pouquinho. E adivinha quem ele encontrou? Lá perto do lago. Encontrou Dona Patinha passeando com seus filhotes, com seus patinhos. E Dona Pata, muito apressada, foi logo perguntando: seu coelho, que horas são? E o coelho respondeu: Dona Pata, é hora de sair do lago. Quá, 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 quá. Imitou até a Dona Pata e saiu correndo. Mais na frente um pouquinho, ele ouviu o cocoricó de um galo. Ele foi logo dizendo: galo, galo, você está cantando essa hora? Mas nem é hora de cantar. E o galo saiu fazendo seu cocoricó bem alto. Vamos ouvir mais uma vez o galo cocorijando? Ouviram aí, pessoal? Então, seu coelho continuou a passear pela floresta, muito animado. Mas adivinha quem ele encontrou? Com uma cara bem zangada? A mamãe coelha, que foi logo dizendo: filho, veja aí no seu relógio, é hora de tomar o banho. Ele então respondeu:
Não, mamãe, esse relógio é só de brinquedo. E essa foi a nossa história de hoje. Você sabe que horas são? Vamos perguntar para o coelho? E aí, seu coelho, que horas são? É hora de acabar a nossa história! Vocês gostaram da nossa história do coelhinho? Beijos para vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Salve, salve, galerinha, professor Leandro passando por aqui para mais uma aula, hoje aula de número 8 do nosso primeiro semestre, e o nosso tema hoje é religiões do mundo e filosofias de vida. Começando, nós precisamos entender uma coisa: as minhas filosofias de vida, ela vem da minha educação, da minha formação, e por isso eu preciso sempre entender e preciso sempre revê-las. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de muitas crenças, de muitas filosofias e, sobretudo, de muitas religiões. Então eu preciso entender uma coisa. Nós falamos sobre isso em uma das aulas lá atrás. Eu não sou o centro do universo. Nem tudo gira em torno de mim. Então eu preciso entender que eu tenho a minha formação, eu preciso entender que eu tenho as minhas crenças, mas eu preciso entender que a Terra é formada de inúmeras religiões, inúmeras crenças, e para isso é necessário que eu compreenda toda essa diversidade cultural. Claro, obviamente, eu não preciso concordar, eu não preciso acreditar, mas eu preciso compreender e respeitar o sagrado alheio, eu preciso respeitar essa diversidade cultural. Por quê? Porque sem isso não tem sociedade, não é verdade? Então, uma sociedade, ela passa por essa compreensão, ela passa por esse entendimento. Eu tenho para mim as minhas crenças, eu tenho para mim o que é para mim sagrado, eu tenho para mim aquilo que na minha vida faz parte da minha base, da minha formação, e isso é muito importante, e diria até mais, ninguém pode tirar isso de você. Mas assim como eu tenho o meu próximo, o outro, tem o dele. E aí, o que nós entendemos? Nós entendemos que essa diferença, essa diversidade cultural, religiosa, quando ela se encontra, ela precisa se encontrar num ambiente onde haja tolerância, onde haja respeito e onde haja, sobretudo, esse entendimento de que o alheio, do que o outro, é muito importante para todos nós. Ok? Bom, então entendendo um pouco, vamos pensar aqui, essas duas perspectivas, Religião. O que é religião? Religião, ela passa pela minha crença, pela minha espiritualidade, pela minha prática com o sagrado. Eu tenho a minha religião, aquilo que para mim é sagrado, aquilo que faz parte da minha espiritualidade, aquilo que faz parte do meu ambiente de crença, não é verdade? Isso é a minha religião, é aquilo que para mim é a minha crença no sagrado. A minha filosofia, e mais especificamente a minha filosofia de vida, é a minha forma de pensar, ver e viver a vida. Quando esses dois se unem, o que eu tenho? Eu tenho a religião e a maneira como eu vejo e vivo tudo isso. Entende? Então, você tem a sua religião, a sua família, a sua infância, você passou um período sendo formado, ensinado, educado em cima daquilo ali. Logo, você vai crescendo, você vai construindo a sua filosofia de vida, sua filosofia de crença, a maneira como você pensa, a maneira como você raciocina, a maneira como você entende aquela vivência. E tudo isso faz parte desse ambiente religioso, desse ambiente sagrado à nossa volta. Nossa religião, nosso sagrado, fazem de nós pessoas únicas. Ou seja, aquilo para mim, na minha individualidade, na minha existência, na minha intimidade, aquilo é único para mim. Mas eu preciso entender que também existe a crença, o sagrado
do outro. Ou seja, quando nós falamos de religião, nós precisamos entender que religião também fala de diversidade. Eu tenho a minha e o outro tem a dele. Logo, nós temos que entender o princípio falamos sempre aqui nas nossas aulas, estabelecer o princípio do respeito. Respeito a quê? A diferença. Eu não preciso concordar, eu não preciso necessariamente acreditar, eu não preciso necessariamente me envolver, mas o princípio do respeito, ele precisa existir nesse ambiente de diversidade. Nesse ambiente onde o sagrado é exercido de uma forma diversa. Né? Aqui na esquina tem uma casa religiosa de uma determinada religião, ali logo naquela esquina tem uma casa religiosa de uma outra religião, e assim eu moro nessa casa, na minha família nós temos essa religião, ou até mesmo dentro da minha família nós temos uma diversidade religiosa, logo na casa ao lado do meu vizinho. Então tudo isso faz parte desse ambiente de diversidade. E como que a gente vai lidar com isso? Aí que entra o nosso entendimento, aí que entra a nossa compreensão. Aí que nós precisamos entender que a nossa filosofia de vida, que é a maneira como nós pensamos, que é a maneira como nós agimos, essa nossa filosofia de vida vai nos levar a algumas práticas de convívio. Nós precisamos ver se essas práticas de convívio, de convivência, de relacionamento, de tolerância, de respeito, elas estão de acordo. Porque não é legal eu ter a minha religião, que é tão boa, que ensina tantas coisas boas, mas eu crio em mim uma filosofia de vida, eu crio em mim alguns pensamentos que me levam a ferir, que me levam a agredir, que me levam a não respeitar aquilo que é diferente. Logo, faz parecer que a minha religião não está acrescentando nada em mim. Compreende isso? Então nós precisamos entender isso. A religião, ela passa, ela se apresenta, ela se expõe a partir da minha filosofia de vida, que é a maneira como eu vou pensar e viver a minha vida. Então não adianta eu ser uma pessoa religiosa, não adianta eu ser uma pessoa que tem uma prática com o sagrado, não adianta eu ser uma pessoa que demonstra ser uma pessoa de bem, de valores religiosos, mas na prática, no meu dia a dia, na minha convivência, aquilo não se apresenta. Então por isso que essas duas coisinhas, esses dois pêndulos, eles precisam caminhar, esses dois pontos, eles precisam caminhar bem juntos. Que é as religiões e a filosofia de vida. Em uma próxima aula à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre as religiões diversas pelo mundo. Principalmente aquelas que a gente sempre ouve falar mais. Que a gente pode dizer assim, que no ensino religioso, na ciência da religião, a gente chama das principais religiões. Mas bem na verdade, você sabe disso, as religiões pelo mundo, elas são muitas e bem diversas. Obviamente que nós temos países, nós temos localidades, nós temos lugares onde sempre vai predominar uma determinada religião, uma determinada crença, mas a diversidade ela ainda é muito grande. Você imagina no nosso Brasil, esse país continental que nós vivemos, de norte a sul, de leste a oeste, quanta diversidade nós temos. E para isso nós precisamos ser pessoas diferenciadas. A nossa filosofia de vida, a nossa forma de pensar e agir junto ao sagrado, ele precisa refletir cada vez melhor a nossa vida religiosa de uma forma o quê? Agradável, amorosa, respeitosa, porque afinal de contas, eu sou o cartão de visita da minha religião. Não é verdade? A maneira como você se apresenta é a maneira também como a sua religião está sendo apresentada. Então pense nisso. Como que a sua religião é vista por você? Uma pessoa radical? Uma pessoa severa? Uma pessoa que não aceita nada? Ou pelo contrário, mesmo crendo naquilo que você crê, mesmo vivendo aquilo que você vive, você transmite o melhor possível da sua religião. E aquilo faz com que as pessoas até se despertem, para entender um pouco mais. Por quê? Porque através de vocês,
através de você, elas estão vendo uma lente muito interessante da sua religião. Ok? Então vamos ficando por aqui, nessa nossa aula. Eu espero você numa próxima aula e nós vamos nos encontrando aí ao longo dessas videoaulas, ao longo dessas nossas aulas online. Hoje aqui nós vamos encerrando esse nosso tema, né? Que é religiões e filosofias de vida, onde nós entendemos um pouco mais sobre as nossas crenças, as nossas religiões, mas também a maneira como nós agimos, expomos e a maneira como nós levamos, né, as nossas crenças adiante no nosso convívio, no nosso dia a dia. Tá bom? Um forte abraço para você. Eu, professor Leandro, vou ficando por aqui e eu espero você numa próxima aula. Tá bom? Um forte abraço. Fique com Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui para a gente compartilhar, dividir mais uma aula de ensino religioso. Já chegamos agora no nosso segundo bimestre. Eu espero que você tenha acompanhado todas as nossas aulas do primeiro bimestre, né? Esteja lá com a gente conectado, antenado, assistindo os vídeos e também, né, tendo a curiosidade de pesquisar, de procurar conhecimento, porque tudo isso é muito importante para a gente, não é verdade? E hoje, na nossa aula, nós vamos dar início ao segundo bimestre e a um novo conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre crenças religiosas e filosofia de vida. Nós sabemos bem que a nossa religião, ela está diretamente ligada às nossas origens. É impossível você desmembrar uma pessoa da origem dela, da sua vida religiosa. Ainda que não seja você, tem os seus antepassados, tem os seus familiares. Então, por isso que é importante nós entendermos, estudarmos e ter essa cosmovisão, né, que é essa visão macro do todo, das religiões, para que a gente possa compreender um pouco melhor e assim também cessar um pouco todo o nosso preconceito, tudo aquilo que muitas vezes nos força a desrespeitar o outro, a desrespeitar a religião do outro, porque com certeza a ignorância, que é a nossa falta de conhecimento, torna toda a compreensão muito mais difícil. Então, quando a gente compreende, quando a gente entende, a gente também tem uma capacidade maior de respeitar, certo? Então vamos lá, bora para a nossa primeira parte. Quero só fazer uma observação para você. Nossa aula de hoje, nós vamos dividi-la em duas partes. Nós vamos fazer a primeira parte e logo em seguida a segunda parte e uma atividade bem legal para você também, beleza? Então, falando sobre crenças religiosas, filosofia de vida, nós estamos falando daquilo que nos leva ao nosso sagrado, né? Por que a nossa família se comporta assim? Você já se perguntou por que a minha família vai ao culto? Por que a minha família vai a uma missa? Por que toda a minha família gosta de fazer algumas orações, não seja no aniversário, seja num casamento, seja em determinados momentos? Você já foi em algum velório da sua família? Por quê? Porque num velório, muitas vezes também, a gente identifica as crenças, né? Não é só nos momentos bons. Eu estou ali no aniversário e tendo uma oração ali da minha família. Mas, muitas vezes, eu gosto muito dessa experiência. A gente às vezes vai a um velório, chegando ali, você consegue compreender um pouco as crenças religiosas que estão por trás daquela família. E assim, obviamente, nós construímos as nossas filosofias de vida, que é a maneira como nós vamos nos portando, a maneira como nós vamos pensando, a maneira como nós vamos entendendo as coisas, certo? E hoje nós vamos falar de uma determinada crença, de uma determinada religião, que é, sem dúvida, aquela que mais prevalece no nosso país, que é o cristianismo. O Brasil, como todos sabem, é um dos países mais cristãos do mundo, né? Há quem diga, em algumas pesquisas, que já é o maior. Mas, como eu falei com você, independente desse detalhe, nós somos, sem dúvida, um país de maioria cristã. Mas isso, nós queremos que você entenda que nós não estamos aqui para falar dessa massificação. Mas será que todo cristão compreende o que é ser um cristão?
Todo cristão sabe um pouco da sua origem, um pouco daquilo que representa ser um cristão, a base do cristianismo. Por que o cristianismo está relacionado ao Novo Testamento? Por que o cristianismo está relacionado a Cristo? O que é o cristianismo católico? O que é o cristianismo protestante? O que é o cristianismo ortodoxo? Você quer ver uma coisa que é muito comum, você que está me assistindo? As pessoas dizerem assim, eu sou católico ou eu sou evangélico. Na verdade, se você é católico ou se você é evangélico, você é cristão. Você é um cristão católico ou você é um cristão protestante. Mas ambos são cristãos. Por quê? Porque tem na pessoa de Cristo a figura mais importante da sua crença. Então, para a gente começar, o primeiro ponto que você precisa compreender é a base do cristianismo é o Novo Testamento da Bíblia. Normalmente, a vida cristã, ela se pauta ali no Novo Testamento, que é quando surge a pessoa de Cristo. E eu quero compartilhar com você aqui duas curiosidades interessantes. Você sabia que no início, quando o cristianismo surgiu, quando Jesus aparece, o primeiro nome que deram para os cristãos foram aqueles que são do caminho? Os cristãos não eram chamados de cristãos. Os cristãos eram chamados do caminho. Por que eles eram chamados do caminho, professor? Porque quando Jesus se apresentou, ele se apresentou como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as pessoas que seguiam Jesus, todas as pessoas que acompanhavam Jesus, alguém falava, aquelas pessoas são do caminho. Do caminho, qual caminho? Elas seguem aquele homem que disse que era o caminho. Lá no primeiro século, após Jesus morrer, que os apóstolos começam a fazer a obra que ele pediu para eles fazerem, que os apóstolos começam a seguir e anunciar o evangelho, a falar das obras de Jesus, aí surge o primeiro chamamento do cristão, que é quando as pessoas começam a se referir a eles como cristãos, que eram nada mais nada menos que pequenos cristos. Aquelas pessoas, elas imitam, elas fazem as mesmas obras que Jesus fazia. Então eles são pequenos cristos. Aí aquilo se propagou e começou então a serem chamados de cristãos. Então é interessante você compreender isso. Um cristão necessariamente, de maneira primordial, não é ser alguém apenas que vai a uma igreja. Um cristão, falando de uma forma, numa linguagem da crença religiosa, um cristão é aquela pessoa que ela procura praticar as mesmas obras que Jesus Cristo praticava. Então, o primeiro princípio do cristianismo, quando eu me intitulo cristão, quando aquela pessoa se intitula cristão, é que ela automaticamente está desejando ser semelhante a Cristo. É obviamente que se eu, você, qualquer um de nós, fizermos o maior de todos os esforços para parecer com Cristo, nós ainda assim teremos muita dificuldade. Porque nós somos meros mortais, ser humano cheio de falha, de limitações, mas nós podemos imitá-lo. Quando eu digo nós, se você se intitula cristão, se eu me intitulo cristão, porque nós estamos lembrando que hoje nós estamos nessa primeira parte falando do cristianismo sendo a religião dos cristãos. E aí é o que nós precisamos compreender isso. Porque às vezes eu tenho um amigo, às vezes sou eu mesmo, uma pessoa que eu digo, aquela pessoa é um cristão. O que quer dizer isso? Aí muitas vezes a gente pensa, porque ela vai a uma igreja. É possível ser cristão sem ir a uma igreja? É possível ser um cristão e não seguir a Cristo? Aí nós precisamos entender uma coisa. As crenças religiosas, elas trazem consigo os seus dogmas religiosos, as suas práticas religiosas. Lembra que eu falei com você? Lá no início da igreja, lá no início do trabalho dos apóstolos, por que eles foram chamados de cristãos? Eles foram chamados de cristãos porque as obras deles, obras que queria dizer atitudes deles, se parecia muito com as atitudes de Cristo. Então as pessoas disseram, se eles fazem aquilo que Cristo fazia, logo eles são pequenos cristos. E
aquilo foi se propagando, e aí veio então a definição. Eles são cristãos. Então, muito importante que nós compreendamos isso, que a pessoa que se intitula um cristão, ela com certeza deverá ter obras, atitudes bem parecidas com Cristo. Então, quando nós assumimos a nossa religiosidade, nós assumimos com ela aquela crença, aquela forma de ser, aquela forma de pensar. Por isso que a religiosidade, a religião, o sagrado, ele está diretamente ligado às nossas origens. Porque você já parou para pensar que muitas vezes nós nascemos em uma família, nós somos educados naquela família e aquela família traz consigo a sua religiosidade, o seu sagrado. E aquilo com certeza estará inserido na nossa educação. Ok? Então, ainda nesse segundo bimestre, provavelmente na terceira e na quarta lição, nós vamos falar um pouquinho mais, né, dessa separação de algumas crenças. Mas hoje, em específico, nessa nossa aula, nós estamos compreendendo um pouco melhor sobre o que é o cristianismo, que na verdade é a religião dos cristãos. Então você entendeu um pouquinho mais? Você tem a sua religião? Sua família tem a sua religião? E qual que é a crença? Qual que é a prática? No que vocês acreditam? Porque se vocês são cristãos, o nosso modelo maior precisa ser esse. Eu sou cristão? Você é cristão? Você conhece algum cristão? Quando eu digo algo, eu trago comigo aquele conjunto de crenças. Por isso, o cristianismo é a religião dos cristãos, porque ele foi inaugurado pela pessoa de Jesus Cristo. Beleza? Nós vamos ficando por aqui hoje, nessa nossa primeira parte, e eu volto com você na segunda parte para a gente falar um pouquinho mais sobre as diversas igrejas, denominações cristãs. Belezinha? Te espero na nossa próxima aula. Hello kids, tudo bem com vocês? How are you? I'm good, and you? Eu estou bem, e você? Como você está? Eu espero que bem. Então, vamos começar a nossa aula de inglês de hoje? Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. So, let's go, vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos falar sobre farewells. Farewells. Let's repeat. Vamos repetir aí? Farewells. Farewells. Very nice, muito bem. Mas, teacher, eu repeti. Mas o que é isso? O que é farewells? Farewells são palavras relacionadas à despedida, ou seja, ao tchau. Mas quando a gente vai dar tchau para alguém, a gente pode falar tchau, ou a gente pode falar te vejo depois, até daqui a pouco, até amanhã, né? Então, são despedidas. Nós não precisamos falar necessariamente a palavrinha tchau apenas, né? Nós podemos falar outras palavras também. Então, são essas outras palavras e a palavrinha de tchau que nós vamos aprender aqui hoje. Como se despedir de alguém. Combinado? Então, vamos lá. So, let's go. Vamos começar a nossa aula. Então, primeiro, nós temos aí as palavrinhas relacionadas ao tchau. Nós já escutamos, provavelmente nós já escutamos alguém falando as palavrinhas tchau em inglês. Quais seriam essas palavras? Nós podemos falar goodbye, goodbye, que seria o tchau formal, por exemplo. A professora, você fala tanto desse formal e desse informal e eu não consigo entender. O formal é a sala de aula, em que a gente está falando do professor e o aluno, né? Então, esse bye, goodbye, o professor vai falar com você, ou a professora, goodbye. Agora, quando a gente está com os nossos coleguinhas, os nossos amiguinhos, brincando no parquinho, brincando numa pracinha, ou com seus primos, seus familiares, a gente pode falar com eles assim, ó, bye, que é uma despedida informal, porque eles são as nossas pessoas próximas, né? Os nossos amigos, eles são íntimos da gente. Então, como que a gente fala? Como eu disse para vocês, na sala de aula nós falamos goodbye. Goodbye. E nós podemos falar com os nossos coleguinhas bye.
Ou bye bye, geralmente as crianças usam muito o bye bye. Pode falar? Pode. As crianças podem falar assim, é um tchau tchau, né? Então, goodbye, tchau. Bye, tchau também. E bye bye, tchau também. A gente só muda em qual lugar que a gente estaria para falar cada um deles. Goodbye na sala de aula. Bye, a gente pode falar na sala de aula também com os nossos amiguinhos. Ou um bye bye. Agora, quais são as outras palavrinhas que nós podemos falar para dar um tchau também? Então, por exemplo, nós temos aí a imagem de 3 crianças, 3 crianças, dando tchau, se despedindo. Então, tá falando assim, ó, bye, see you later, see you later. O que é isso? Olha, bye é o tchau. E o see you later? Later é depois. Então, quando a gente fala assim, bye, see you later, significa tchau, te vejo depois. Vejo você depois. Ou até mais tarde. Né? A gente fala isso em português, né? A gente fala tchau, até mais tarde. Ou te vejo amanhã, te vejo depois. Então, esse see you, ou a gente pode falar bye, see you, te vejo, vejo você, certo? Quais outras palavrinhas que nós podemos falar, então? Acrescentando a esse see you. Nós falamos see you later, bye, see you later. Mas nós podemos falar também assim, ó, bye, see you tomorrow. O que é o tomorrow? Amanhã. Então, tchau, te vejo amanhã. Ou até amanhã, certo? Ou podemos dar tchau também, have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice day. Então, eu falo, bye. Have a nice day. A gente não fala isso com as pessoas, ou vocês escutam o papai, ou a mamãe, um tio falando com o outro, dando tchau, despedindo, né? Quando tem alguém na sua casa. E aí eles falam assim, ó, tchau, tenha um bom dia. Ou no telefone, né? Tchau, tenha um bom dia para você, te desejo um bom dia. Em inglês seria have a nice day. Ou eu posso falar have a nice week, tenha uma boa semana. Have a nice month, tenha um bom mês. Se eu vou demorar para ver a pessoa de novo, né? Se eu estou vendo a pessoa, estou me despedindo, estou saindo e no horário da noite, eu vou falar have a nice night, tenha uma boa noite. Entendido? Então, quais foram as despedidas que nós aprendemos até então? O bye, goodbye, bye bye. E a gente pode acrescentar palavrinhas, né? Quais foram elas que nós aprendemos? See you. Te vejo, né? Então, see you later, vejo você depois. See you tomorrow, te vejo amanhã ou até amanhã, certo? E have a nice day, tenha um bom dia. Have a nice night, tenha uma boa noite. Então, vamos repetir todas essas palavrinhas? Let's go. Goodbye. Goodbye. Very good. Agora, bye. Bye. Very nice, muito bem. E o bye bye. Bye bye. Very nice. Então, como que a gente complementa essa despedida? Nós falamos só até então tchau. E aí, como que a gente complementa? Nós podemos falar see you tomorrow. Vamos repetir. See you tomorrow. See you tomorrow. Very good. Que eu te vejo amanhã. See you later. See you later. Very good. Te vejo depois ou até mais tarde, ok? Agora, lembra que a gente falou assim, ó. Have a nice day. A gente pode falar também assim, ó. Take care. Take care. Take care. É tome cuidado, tenha cuidado, né? Então a gente fala bye bye, take care, se cuida, certo? Se cuida. A gente não fala assim, ó, se cuide. Então, em inglês seria take care. Então, ó, bye, take care, tchau, se cuide, ok? E qual é uma outra despedida que a gente tem também que a gente pode falar em inglês? Good night significa boa noite, assim como good evening, certo? Só que o good evening a gente só pode utilizar se a gente estiver chegando em algum lugar, né, à noite. Então, nós vamos falar com a pessoa, good evening, boa noite. E o good night nós só utilizamos quando nós estamos despedindo da pessoa. Então, entenderam? Então, se a gente usa para despedir, nós também podemos usar o good night para uma despedida. Então, seria bye, good night. Ou good night, que eu já estou dando um tchau. E qual outra despedida que nós podemos falar também em inglês? Quando a gente está conversando com alguém, a gente conhece uma pessoa, ou a gente está conversando com alguém, e eu não conhecia direito, a pessoa se apresenta para mim, e eu vou sair, né? Eu vou dar tchau para essa pessoa, eu posso dizer para ela assim, ó, nice to meet you, prazer em te conhecer.
Aí a pessoa responde, nice to meet you too, prazer em conhecer você também. E aí a gente fala, bye, a gente despede. Então, nice to meet you, prazer em te conhecer, também é uma despedida, assim como good night. Então, como que a gente fala aqui, ó? Nós podemos fazer o diálogo, né? Cumprimentar a pessoa, perguntar como ela chama. E na hora de despedir, a gente fala, nice to meet you. Vamos repetir aí? Nice to meet you. Nice to meet you. E aí a gente responde, nice to meet you too, prazer em te conhecer também. E a gente fala good night, bye e tchau. Entenderam? Então agora eu vou passar para vocês aqui um vídeo bem legal. Esse vídeo são rimas com palavras que nós usamos para dar tchau em inglês. E aí daqui a pouquinho a gente volta porque nós vamos fazer uma revisão desse vídeo aqui com algumas imagens para vocês lembrarem e aprenderem, ok? Então até daqui a pouquinho. See you later, alligator. See you later, alligator. In a wild crocodile. In a wild crocodile. Bye bye, butterfly. Bye bye, butterfly. Toodaloo, kangaroo. Toodaloo, kangaroo. Time to go, buffalo. Time to go, buffalo. Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Blow a kiss, jellyfish. Blow a kiss, jellyfish. Just like that. Fat cat. Take a bow, milk cow. Take a bow, milk cow. See you soon, baboon. See you soon, baboon. See you later, alligator. See you later, alligator. In a wild crocodile. In a wild crocodile. Bye bye, butterfly. Bye bye, butterfly. Toodaloo, kangaroo. Toodaloo, kangaroo. Time to go, buffalo. Time to go, buffalo. Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Blow a kiss, jellyfish. Blow a kiss, jellyfish. Just like that. Fat cat. Take a bow, milk cow. Take a bow, milk cow. See you soon, big baboon. See you soon, big baboon. E então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Eu acho ele muito legal. Essas rimas funcionam para que vocês decorem essas despedidas em inglês. Nós vamos cantar essa musiquinha agora com os nomes dos animais. Então, todas as palavrinhas aqui, todo o final da frase é um nome de animal. E aí vocês vão ver aqui na tela esses animais surgindo, ok? Então, não vou nem explicar para vocês qual é o nome desses animais, não. A gente vai repetir eles em inglês para que vocês aprendam eles em inglês. E eles vão surgir aqui junto com a teacher Carol, ok? Então, vamos lá? Nós vamos começar a musiquinha. Primeiro, a primeira frase é o see you later, que é o até mais, né? Então, a musiquinha fica assim, ó. See you later, alligator. E aí, vocês vão repetir daí, combinado? Então, vamos lá. See you later, alligator. See you later, alligator. Ok. Depois, in a while, crocodile. In a while, crocodile. What is crocodile? Ok. In a while, por enquanto, é um tchau por enquanto, né? Que a gente vai ver até daqui a pouquinho, ok? Depois, bye bye, butterfly. What is butterfly? Ok, vamos repetir? Vou cantar e vocês vão cantar daí. Bye bye, butterfly. Bye bye, butterfly. Ok, the next, o próximo. Gotta go, buffalo. What is buffalo? Ok, vamos lá? Gotta go, buffalo. Gotta go, buffalo. Ok, gotta go, tenho que ir. I gotta go, eu tenho que ir. Agora, give a hug, ladybug. Um abraço, give a hug, me dê um abraço. Ladybug, vamos cantar? Give a hug, ladybug. Give a hug, ladybug. Ok, blow a kiss, jellyfish. Olá? Blow a kiss, jellyfish. Ok. Dê um beijo, né? Jellyfish. Depois a última. See you soon, baboon. Vamos repetir? See you soon, baboon.
Ok, very good. See you soon. Te vejo em breve. Baboon, o babuíno. Ok? Então, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Até a nossa próxima aula. Ó, bye, bye. See you later. Hello, kids! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Teacher Caroline, a Teacher Carol. E nós daremos início agora à nossa aula de inglês. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Let's go? Vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre os cumprimentos em inglês. Os greetings são os cumprimentos, são palavras que nós utilizamos para cumprimentar alguém, certo? Então, nós temos, por exemplo, bom dia, boa tarde, olá. Esses são os cumprimentos. Então, nós vamos ver essas palavrinhas hoje em inglês, in English. Let's go? Vamos lá. Então, primeiro, para a gente começar uma conversa com alguém, quando a gente vai cumprimentar alguém, a gente fala em português, oi, olá, ok? Em inglês, nós também falamos oi ou olá. Mas nós temos 3 formas para falar oi ou olá em inglês. Quais são elas? Então, nós podemos falar hello, que foi o que eu falei com vocês quando nós começamos a nossa aula. Nós também podemos falar hi, que também significa oi. Ele é mais informal, né? Em que a gente usa com os nossos amiguinhos, com a nossa família. E nós também podemos falar hey, que também significa oi ou olá, que a gente fala com os nossos amiguinhos, com a nossa família, ele é mais informal. Então, o hello vai funcionar da seguinte forma. Na sala de aula, com a sua professora, né, em um ambiente mais formal, com pessoas que você não conhece tanto. Então, você pode dizer hello. E para as pessoas que você tem maior intimidade, que você já conhece, que você brinca, que são seus coleguinhas, seus amiguinhos, você pode dizer hi ou hey, e significa a mesma coisa, oi ou olá. Então, esse é o nosso primeiro cumprimento do dia, da nossa aula. Então, presta atenção nessa imagem aí ao lado. Nós temos 2 amiguinhos que estão se cumprimentando. Então, o boy, o menino, diz para a menina, hey, Ana. É o oi, informal, porque ela é uma amiguinha dele. E ela respondeu, hi, João. Entenderam? Então, como são 2 amiguinhos, eles se cumprimentaram com hey e com hi. Então, pessoal, agora nós vamos cantar uma musiquinha que eu vou ensinar aqui para vocês, que é o Hello Teacher, que é a música de cumprimento dentro da nossa aula, em que o professor cumprimenta o aluno e vice-versa, o aluno cumprimenta o professor. Então, a musiquinha ela é assim, ó. Hello teacher, how are you? How are you? I'm fine, thanks, and you, and you. O que significa essa música? O que nós falamos? Nós falamos assim, hello teacher, olá professora, how are you? Como você está? E a gente responde, I'm fine, thanks, eu estou bem, obrigada. And you, e você, como você está? E a segunda parte da música, a gente canta colocando a palavrinha student, porque é a professora que está cantando para o aluno. Então, a musiquinha fica, hello student, how are you? How are you? I'm fine, thanks, and you, and you. Então, a musiquinha, a gente muda o nome da pessoa. A gente estava falando teacher e agora é student. Olá, aluno, como você está? E o aluno responde, I'm fine, thanks. Então, presta atenção. Nessa musiquinha, nós já usamos um cumprimento, que é o cumprimento da sala de aula. Qual é ele mesmo? Hello. Hello, very good. Então, para a gente cumprimentar o professor dentro da sala de aula, a gente usa hello. E para cumprimentar o coleguinha, como que a gente fala em English? Em inglês, hi ou hey. Very good. Let's repeat. Vamos repetir. Hi. Hi. Hey. Hey. Very good. Agora vamos continuar com os próximos cumprimentos. Então, quando a gente chega em algum lugar, nós falamos oi ou olá e depois a gente cumprimenta bom dia, boa tarde ou boa noite.
Lembram? Então, em inglês, nós vamos fazer isso também. Então, se for de manhã, que a gente falaria em português bom dia, então seria oi, bom dia. Em inglês fica hello ou hi, né? Que nós podemos usar as duas formas. E nós falamos de manhã, bom dia, seria good morning. Ok? Então, de manhã nós falamos good morning. Então, como que ficaria o cumprimento? Hello, good morning. E se fosse à tarde? À tarde, nós falamos good afternoon. Good afternoon. Então, como que ficaria o cumprimento? Hello ou hi, good afternoon. Então, como que falaríamos na sala de aula? Por exemplo, hello, teacher, good afternoon. E se for à noite nós falamos good evening quando a gente chega. Então, seria hello, good evening, ou hi, good evening. E quando estamos despedindo, estamos saindo, a gente fala good night. Ok? Good night. Então, ficaria hello, good night. Só que como aqui é uma despedida, nós iríamos falar o bye, né? Então, hello a gente vai utilizar com good evening, que é quando a gente chega em algum lugar à noite. Então, vamos relembrar aqui. Hello, good morning. Olá, bom dia. Hello, good afternoon. Olá, boa tarde. Hello, good evening. Ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos para a próxima parte do cumprimento. Então, nós cumprimentamos assim, hello, good morning, porque essa pessoa a gente não tem tanta intimidade, a gente não conhece tanto. Então, a gente está com vontade de perguntar o nome, porque para o coleguinha a gente usa hi, lembram? Então, aqui, nesse contexto que é formal, a gente não conhece muito bem a pessoa, a gente esqueceu o nome ou a gente não conhece o nome dessa pessoa. Como que nós vamos cumprimentar essa pessoa? Hello, good morning. E eu quero saber o nome. What's your name? What's your name? Let's repeat. Repitam aí. What's your name? What's your name? Very good. Então, nesse contexto aqui de uma pessoa que a gente não conhece muito bem, a gente fala hello, good morning, ou good afternoon, boa tarde, e pergunta o nome. What's your name? E a pessoa vai te responder. Ela pode usar da seguinte forma, em inglês. Ela pode falar my name is, por exemplo, o nome da teacher. Eu falo my name is Carol. Ou eu posso falar I'm, que é eu sou. I'm Carol. Eu sou Carol. Então, as duas formas de falar o nome. My name is. Let's repeat. Vamos repetir. My name is. Very good. Ou I'm. E completa com seu nome. Vamos repetir aí. I'm. Very good. Agora, nós vamos falar como nós respondemos quando a pessoa te pergunta como você está. Lembram lá da musiquinha? How are you? How are you? Nós perguntamos como a pessoa está. Então, quando eu quero saber como que a pessoa está, porque até então a nossa conversa está assim, ó. Hello, good morning, what's your name? E a pessoa te respondeu, my name is Carol, no caso da professora. E aí a outra pessoa me pergunta, how are you today? Como você está hoje? How are you today? Eu posso perguntar, how are you? Como você está? Ou how are you today? Como você está hoje? Quais são as respostas para isso? Respostas positivas, respostas boas, good answers, né? Boas respostas em inglês, ou seja, que você está bem, nós podemos dizer, quando a pessoa te pergunta, how are you? Você pode responder. Lá na musiquinha a gente falava assim, ó, I'm fine, que significa eu estou bem. Posso dizer também, I'm good, eu estou bem. I'm great, eu estou ótimo. Ou posso dizer simplesmente, I'm okay. Eu estou bem, ok? Agora, para respostas não tão positivas, quando a gente está naquele dia um pouco triste, como que nós podemos responder? Ou triste, ou dodói, né? Ou doente. Como que nós podemos responder isso aí? Posso falar, I'm not so good. Eu não estou muito bem. Ou eu posso falar, I'm bad. Eu estou mal. Ou I'm sad. Eu estou triste. Então, vamos repetir todos esses aí? Primeiro, para respostas, good answers, respostas positivas. Quando a pessoa te pergunta, how are you today? Você pode responder, I'm good. Vamos repetir. I'm good. I'm good. I'm great. I'm great. I'm fine. I'm fine. I'm okay. I'm okay. Agora, para respostas não muito boas, né? Que a gente não está muito bem. Como que nós vamos responder? I'm not so good. I'm not so good. Very good. I'm bad. I'm bad. I'm sad. I'm Eu sad. estou triste. Ok? Agora, continuando com a nossa aula. Vou passar para vocês agora um vídeo que chama Hello Song, ou seja, uma música de Hello. E daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar um pouquinho sobre esse vídeo, ok? Então, até daqui a pouquinho.
to school. I go to school. I meet my friends. I meet my friends. And we all say, And we all say, hello, 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 hello. How are you? How are you? I'm good, I'm great. I'm good, I'm great. How about you? How about you? Hello, 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 hello. How are you? How are you? I'm good, I'm great. I'm good, I'm great. How about you? How about you? La 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 la. Hey, la 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 la. Hey, Every day every day I go and play. I go and play. I meet new friends. I meet new friends. And we all say, And we all say, hello, 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 hello. What's your name? What's your name? nice to meet you. Nice to meet you. Do you wanna play? Do you wanna play? Hello, 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 hello. What's your name? What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Do you wanna play? Do you wanna play? La 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 la. Hey. E então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? A musiquinha? A musiquinha bem legal, né? Dá vontade de dance, de dançar. Então, na musiquinha, pergunta como que está, né? Fala o hello song, conta uma historinha, né? Que eles estão indo para a escola todos os dias. Every day I go to school, eu vou para a escola. E quando pergunta como ele está, ele responde I'm good, I'm great. Então, o que eles responderam ali na musiquinha? I'm good, eu estou bem. I'm great, eu estou ótimo. Do you like? Vocês gostaram? Então, o que nós aprendemos aqui na aula de hoje e no vídeo? Nós aprendemos os cumprimentos, como cumprimentar alguém. E então, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Até a próxima aula, então. Um beijo, bye, bye. Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Tudo? Que bom que você veio, gosto muito de você. Eu estou enchendo meu balão. Para ele ficar bem cheio. Na verdade, eu tenho 2 balões. Um balão que está cheio e um balão que está vazio. Esse aqui não está cheio, não. Eu só enchi este aqui. Você sabe o que é cheio e vazio? Aquilo que está com muitas coisas, que tem objetos ou que tem ar, como o meu balão cheio de ar. E aquilo que está vazio, que não tem nada, cheio e vazio. Olha, eu vou ensinar para você. Meu balão cheio fica aqui, o vazio também. Eu tenho um copo aqui cheio de água. Mas e se eu beber essa água toda aqui? Será que o copo vai continuar cheio? Vamos ver? Tem água, tá cheio. E depois que eu beber a água toda... E agora? O copo está vazio. Não tem nada. Eu bebi a água toda, eu era com sede. O copo estava cheio de água e agora está vazio. E a minha cestinha de blocos? Ela está cheia?
Tem muitas coisas aqui ou está vazia? O que você acha? Está cheia de blocos. E se eu despejar, agora ficou vazia. Não tem nada. Cheia de bloquinhos. Quando tem muito, tem um tantão. E vazia quando não tem nada. Aprendeu? Será que você aprendeu mesmo? Então quero ver. Tia Kelly tem umas plaquinhas aqui com algumas imagens. Eu vou mostrar para você. E você vai me dizer se está cheio ou vazio. Cheio é quando tem alguma coisa dentro, muita coisa. E vazio não tem nada. Pode ser? Eu te ajudo. Ó, esse carrinho aqui está cheio ou vazio? Olha só. Vazio? Não, está cheio. Tem muitas coisas aqui. Alguém fez uma feira de frutas e verduras. Quem falou cheio acertou. Mais uma. E agora? Essa cesta está cheia, tem muitas coisas, ou está vazia? Não escutei não. Está cheia ou vazia? Vazia. Muito bem, maternal. Não tem nada aqui dentro. Está vazia, sem nada. E agora? Este copo está cheio ou está vazio? Esse copo tá parecendo o copo que eu tomei água. Tá parecendo que está cheio de água. E se estiver assim? Ó, está cheio de água? Está cheio de alguma coisa ou está vazio? Não tem nada aqui dentro, então ele está vazio. Igual a tia Kelly tomou a água, né? Ficou vazio, ficou sem nada. E agora? Que é isso aqui? É um copo cheio de bolinhas. Tia Kelly já falou. Está cheio de bolinhas. Olha o tantão de bolinhas aqui. Tem muitas bolinhas, está cheio. Muito bem. Agora, a última imagem, quero ver se você aprendeu sobre cheio e vazio. Eita! É um saco de presentes. Está cheio de presentes ou não tem nada? Está vazio? Olhe bem. Vazio? Não, está cheio. Tem muitos presentes. Saco cheio de presentes. Copo cheio de bolinhas. Copo cheio de água. Copo vazio. Cesta vazia. Não tem nada. E carrinho de supermercado cheio de frutas e verduras. Aê, maternal! Gente, mas que povo sabido! Vocês aprendem rapidinho, né? Olha, tia Kelly vai mandar um beijo, mas é um beijo cheinho, com muito carinho para vocês. E enquanto isso, eu acho que eu vou
encher o meu outro balão, porque tá vazio. E aí eu vou brincar com 2. O balão azul e o balão vermelho. Tá vazio de novo. Eu vou encher. Tchau. Fiquem com Deus.